Apocalipse capítulo 2, nós leremos a partir do versículo de número 8, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque nesta noite fria de São Paulo, o Senhor nos dá a bênção de estarmos aqui, para glorificarmos o teu nome, para te exaltarmos, para te bendizermos, para te adorarmos em espírito e verdade. Pai, eu sou grato por cada irmão, cada irmã que se moveu de sua casa e veio aqui adorar o Senhor conosco nesse momento tão especial, onde nós podemos cantar para o Senhor, onde nós podemos falar do amor que temos para contigo e onde nós podemos ouvir a tua palavra. Sou grato também por aqueles que nas suas casas estão ouvindo agora a mensagem da tua palavra. Deus, desperta o teu povo para que nós sejamos alimentados por ti mesmo, ó Deus, e para que nós tenhamos, Deus, condição para fazer a diferença nesses dias tão difíceis que temos enfrentado. Deus amado, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor traga à memória o que nos pode dar esperança. Que o Senhor renove a nossa esperança em Jesus nesta noite. Que o teu povo que veio aqui atrás de pão, receba pão do céu e volte para casa alimentado e descedentado. Pai, aquece o nosso coração. Pai, alimenta-nos. Pai, descedenta-nos. Pai, abençoa-nos. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. O sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Essa frase, queridos irmãos e irmãs, foi imortalizada por um pastor da história da igreja do ano 300, o pastor Tertuliano da cidade de Cartago. Ele estava explicando por que a igreja tinha tido um crescimento tão grande naqueles primeiros séculos da era cristã. E ele então dizia que por causa da perseguição que a igreja tinha sofrido, ela impactou tanto o Império Romano, que pessoas, ao observarem cristãos dando a sua própria vida por causa do nome de Jesus, ficavam comovidas e desejavam conhecer o Senhor. Então a igreja cresceu muito debaixo de perseguição. Essa frase é alentadora para nós, meus queridos irmãos e irmãs. Por quê? Porque nós vivemos dias muito difíceis no mundo ocidental. Vivemos dias muito difíceis no nosso país. Hoje as pessoas estão se levantando contra a mensagem do Evangelho. Hoje no nosso país algumas pessoas já nos consideram malucos e estranhos por defendermos os postulados da palavra de Deus, por defendermos a fé evangélica. Muitas pessoas se levantam contra nós porque nós queremos, por exemplo, ensinar como deve ser a família instituída por Deus, e porque nós chamamos o homem ao arrependimento e a se voltar à presença do Senhor Jesus. A igreja já enfrenta dias difíceis no Brasil, dias de grande debate, dias de grande luta, e talvez a perseguição se intensifique. Mas nós precisamos entender que no momento de luta, a igreja de Jesus cresce. No momento da luta, a igreja de Jesus avança. E também nesses dias de coronavírus, nós temos que simplesmente nos lembrar que o nosso Senhor está no controle de tudo. Que a pandemia do coronavírus não surpreendeu o Senhor Jesus. Pelo contrário, Ele é o Senhor da pandemia. Um vírus ínfimo e pequenino, que não se pode ver por um microscópio comum, assolou a humanidade inteira, prostrou de joelhos os orgulhosos, quebrou a economia do mundo e fez com que o mundo reconhecesse a sua fragilidade.
Um vírus pequenino também foi uma disciplina para a igreja, para nos chamar de volta para o Senhor, para que nós façamos do Senhor o maior amor da nossa vida, para que Ele seja de fato a nossa verdadeira prioridade. E no meio de tantas lutas que temos enfrentado, lutas de perseguição, lutas no que diz respeito à área financeira, as crises que vivemos no país, lutas no que diz respeito à pandemia, porque nós vimos muitas pessoas que nós amamos morrerem no meio dessa pandemia. Um irmão um dia me perguntou: pastor, qual é a esperança da igreja? Qual é a esperança da igreja? Esse texto que eu leio com vocês, amados irmãos, nos responde qual é a esperança da igreja. Aqui o Senhor Jesus manda uma carta para a igreja que está situada na cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna ainda existe até os dias de hoje. É uma cidade litorânea e ela é considerada a cidade mais ocidentalizada da Turquia nos dias de hoje. Eu não sei se você sabe, mas ela é uma das cidades mais antigas da história da humanidade. A cidade de Esmirna tem 5.000 anos, provavelmente. Ela ainda existe até o dia de hoje. Como é que a igreja de Esmirna foi plantada? Essa já era uma grande cidade, muito importante. Antes mesmo da grande cidade de Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia, Esmirna recebeu o título de amiga de Roma. Ela é uma cidade litorânea e nela estava o grande Monte Pagos. E quando alguém chegava de barco, via naquele Monte Pagos belíssimas mansões e construções e, infelizmente, muitos templos de adoração a vários deuses. Como a igreja nasce naquela cidade? Quando Paulo desenvolve o seu ministério abençoadíssimo em Éfeso, em um grande avivamento, ele prega durante 3 anos, provavelmente 5 horas todos os dias. Pessoas foram convertidas em Éfeso, foram a Esmirna e plantaram a igreja ali. E a igreja cresceu de maneira exponencial naquela cidade e se tornou uma grande e impactante igreja. Mas agora, nos dias do imperador Domiciano, quando o apóstolo João está preso na ilha de Patmos, a igreja está enfrentando uma grande perseguição. Muitos membros da igreja foram assassinados, alguns irmãos perderam seus empregos, a perseguição é ferrenha. Eles estão sofrendo uma luta muito maior do que a que nós estamos enfrentando no Brasil. E aqui nesse texto, que o Senhor Jesus manda uma carta de amor para aquela igreja, Ele nos ensina qual é a esperança da igreja. Qual é a esperança da igreja? Em primeiro lugar, o texto nos diz que a esperança da igreja está no fato de que ela tem um Senhor vencedor. Ela tem um Deus vencedor. Qual é a esperança da igreja? Ela tem um Deus vencedor. Leiam comigo o versículo de número 8. Todos juntos leiamos. Assim diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus manda uma carta para o anjo, que é o angelos, que não é um anjão que fica parado lá na porta da igreja não, viu pessoal? Anjo aqui vem da palavra angelos no grego, que significa mensageiro. O anjo é o pastor titular da igreja. Por que Jesus dirige a carta ao anjo? Porque o anjo é responsável pela pregação. E ele então vai compartilhar com os demais líderes da igreja, pastores auxiliares, presbíteros, para que essa palavra seja pregada à igreja de Esmirna. É a palavra de Deus mandada para que o pregador pregue do púlpito essa mensagem. E o texto diz que o Senhor se apresenta nessa carta, entregue então na mão do pastor da igreja, mostrando-se como Deus vencedor. Diz aqui o versículo, Jesus diz: estas coisas diz o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Quando Jesus disse que Ele é o primeiro, Ele está dizendo que Ele é o Criador, o princípio de todas as coisas. Quando Ele diz que Ele é o último, Ele está dizendo que Ele é o fim último para o qual todas as coisas foram criadas. Quando Ele diz que Ele é o primeiro e o último, Ele está revelando que Ele não tem princípio nem fim. E quem não tem princípio nem fim é eterno, é Deus. Quando Jesus diz que Ele é o primeiro e o último, Ele se revela como Deus criador e consumador de todas as coisas. É por isso que Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Jesus Cristo é Deus, Ele é a esperança da igreja, Ele é o primeiro e o último.
Mas Ele não é Deus que ficou longe lá no céu sem se importar comigo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Ele se fez um de nós, Ele se vestiu da nossa carne, da nossa pele, Ele caminhou em nossas mesas, Ele comeu as nossas comidas, falou alguns de nossos idiomas, Ele nos abraçou no nosso sofrimento, Ele abriu os olhos dos nossos cegos e os ouvidos dos nossos surdos. Ele destravou a língua dos nossos mudos e fez com que os nossos paralíticos andassem. Ele ressuscitou mortos. E no auge da sua vida adulta, na cruz do Calvário, Ele se entregou e morreu para pagar os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Cristo recebeu na cruz do Calvário a ira que você merecia sofrer no inferno. Mas graças a Deus, a morte não pôde detê-lo. No terceiro dia, um anjo do céu baixou, a pedra ele rolou, o Espírito a Cristo levantou, a morte ele derrotou. Nosso Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Toda glória seja dada ao Senhor. É por isso que nós temos vitória. Então, o Senhor Jesus se revela como aquele que é o eterno, mas aquele que esteve morto e tornou a viver. Ele venceu a morte. E é por isso que Ele está dizendo para aquela igreja que enfrenta o perigo da morte, que ela não precisa temer, porque ela tem um Deus vencedor, um Deus que morreu na cruz e pagou o pecado dela e venceu a morte. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Você não tem um Senhor derrotado. Você não tem um Senhor fraco. O seu Senhor não ficou pendurado numa cruz como você vê em muitas repartições públicas por aí. O seu Senhor se levantou da morte. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Há uma passagem, queridos amigos e irmãos, muito interessante que eu ouvi acerca da história, que quando Júlio César ganhava uma batalha, havia senado em Roma naquela época ainda, então ele vinha com seus conquistados, humilhados, amarrados em cordas e correntes, com roupas de trapos, e eles entravam pela Via Ápia em Roma, e então eles eram vaiados pela multidão, jogavam tomates neles, urina, excremento, e eles eram envergonhados porque eram derrotados. E depois vinha o grande general em seu carro, com seu exército de batedores marchando atrás, e a multidão dizia: César, 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 para que César não achasse que ele era um Deus. O Senado nomeava um homem, que assim que ele entrava na grande avenida de Roma, subia ao lado no seu carro, ao ouvido ia ele dizendo: Memento morti est, memento morti est, memento morti est. Isso em latim significa: não te esqueças que tu não passas de um mortal. Não te esqueças que tu não passas de um mortal. Não te esqueças que tu não passas de um mortal. Tanto é assim que Júlio César foi traído por Brutus e morreu. Mas Jesus, depois de conquistar grande vitória na cruz do Calvário, quando penetrou glorioso nos céus, os anjos diziam: Jesus, 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 e ninguém lhe disse que ele passava de um mortal, porque ele está vivo, ele é Deus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele governa sobre todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor! A Ele toda a glória, louvado seja o nosso grande Rei. Então, meu irmão, você não precisa temer as circunstâncias, você não precisa temer o coronavírus, você não precisa temer o aperto, o sofrimento, a perseguição nessa vida. O seu Senhor é Deus, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele governa a sua vida. Portanto, coragem, anime-se. A esperança da igreja está no fato de que ela tem um Deus vencedor. Mas ao olharmos para o texto da palavra de Deus, nos perguntamos nesta segunda-feira: qual é a esperança da igreja? Ela tem um Deus vencedor.
mas ela tem um Deus encorajador. Qual é a esperança da igreja? Ela tem um Deus encorajador. E ao olharmos para este texto da palavra, Jesus nos encoraja de duas maneiras. Primeiro, ele nos encoraja mostrando que ele conhece a nossa dor, que ele sabe do nosso sofrimento. Em segundo lugar, ele nos encoraja dando-nos palavras de força, de ânimo, de motivação, para que nós aguentemos as nossas lutas. Então, qual é a esperança da igreja? Ela tem um Deus vencedor, mas ela tem um Deus encorajador. Vamos ver a primeira maneira com a qual Jesus nos encoraja. Quando ele diz que conhece o nosso sofrimento, ele diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O Senhor diz, amados irmãos e irmãs, que ele conhece a tribulação da igreja. A palavra usada para tribulação no grego aqui significa aperto, mas ela também significa literalmente ser lixado entre duas pedras. Imagine você ser colocado entre duas pedras e ficar tchac, 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 a lixa arrancando lasca do seu corpo. É isso aqui que significa tribulação. A igreja aqui está enfrentando grande tribulação. E o Senhor Jesus diz, eu conheço. A palavra que ele disse para conhecer significa, eu sei qual é a dor de vocês. Eu sofro a dor de vocês, eu me identifico com a dor de vocês. Eu sofri por vocês. Queridos irmãos e irmãs, a situação era tão grave em Esmirna, que em uma oportunidade o Império Romano levou 1.200 membros da igreja para o cume mais alto do Monte Pagos, e eles empurraram, imagine cada um, 1.200 crentes espatifando no chão. Em outra ocasião eles levaram 800 e fizeram a mesma coisa. Ser cristão em Esmirna significa correr risco de vida. Eles mataram mais de 2.000 cristãos ali. Mas diz o texto que o Senhor Jesus não só conhece a tribulação, ele conhece a pobreza. Há duas palavras no grego para pobreza. Uma significa ausência de coisas supérfluas e outra significa pobreza paupérrima. A palavra usada aqui é a palavra usada para pobreza paupérrima. Essas pessoas foram expoliadas dos seus bens. Aqueles que eram donos de empresa foram confiscados de seus negócios. O império chegou e tomou tudo que eles tinham. Tomou a casa deles. Eles estão sofrendo, amados amigos e irmãos, como os judeus perseguidos pelos nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. Eles se tornaram pessoas extremamente pobres, mas o Senhor Jesus diz para eles o seguinte: eu conheço a tua pobreza, mas não se engane, você pode ser pobre diante dos olhos dos homens e dos seus próprios olhos, mas na presença de Deus você é rico, diz ele. Tu és rico, Deus vê, ainda que você não tenha muitos recursos dessa vida, cristão. Se você é fiel a Cristo Jesus e caminha com Ele todos os dias, você é considerado como alguém extremamente rico diante dos olhos de Deus. Então o Senhor Jesus encoraja a igreja a dizer: eu sinto a sua dor, eu sei que você está morrendo por mim, eu sei que você perdeu sua propriedade, seus bens, seus recursos por minha causa. Mas o Senhor Jesus diz, eu também sei que você está sendo perseguida pelos judeus. Ele diz aqui: conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O nome judeu vem do nome de Judá, amado irmão. Judá significa em hebraico louvor. Judeu significava então aquele que é verdadeiro adorador. E Jesus aqui está falando daqueles judeus dos seus dias que perseguiram o próprio Senhor Jesus. Você se lembra que os sacerdotes saduceus, por causa da inveja que tinham de Jesus, o condenaram à morte? Isso estava no plano soberano de Deus. Graças a Deus nós tínhamos que ser salvos na cruz, mas eles rejeitaram o Senhor Jesus. E o próprio principal pregador do cristianismo depois de nosso Senhor, antes de ser convertido, era um judeu legalista que não aceitava Jesus como mediador e perseguiu a igreja de Deus, e foi responsável pela morte de muitos cristãos.
cristãos, e por isso Paulo se considerava o menor de todos, mas convertido ao Senhor, entregou sua vida a Cristo Jesus. E na cidade de Esmirna havia uma grande sinagoga, porque por causa da dispersão do Império Medo-Persa, os judeus foram parar ali. E nos dias de Alexandre, mais ainda, aquela sinagoga cresceu, e os judeus daquela cidade, em lugar de reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, estão entregando os cristãos para os romanos, dizendo que os cristãos são uma praga, que eles são desleais a César. Sabem por quê, meus irmãos e irmãs? Porque 2 vezes no ano, todo cidadão romano tinha que entrar no templo de César e dizer: César é o Senhor. É interessante que os romanos não proibiam as pessoas de adorarem seus deuses, desde que elas adorassem o imperador. Então eles deixavam cada um adorar seu próprio Deus, mas o Deus que definiu o império era César, o imperador romano. E eles levavam os cristãos ao templo de César e mandavam os cristãos dizer: diga, César é o Senhor. E os cristãos diziam: Jesus Cristo é o Senhor. Eles diziam: diga, César é o Senhor. E eles diziam: Jesus Cristo é o Senhor. E porque esses judeus estão denunciando os cristãos, Jesus diz que eles não são os verdadeiros judeus. Verdadeiro judeu é aquele que crê em Jesus de coração, que adora a Deus conforme a palavra de Deus. Aqueles homens eram sinagoga de Satanás, ajuntamento do inferno para perseguir a igreja do Senhor. O Senhor Jesus diz que conhece a perseguição que a sua igreja está sofrendo. O Senhor Jesus nos encoraja, mostrando que Ele conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa luta, conhece a nossa dor. Que bênção maravilhosa é saber que o Senhor sabe por tudo aquilo que nós estávamos passando. Paulo, meus queridos irmãos e irmãs, desejou ser muito bem sucedido em Jerusalém. Ele achava que ele era o mais brilhante teólogo, e sem sombra de dúvida era. E como ele foi um homem respeitado, provavelmente membro do Sinédrio, ele pensava que quando chegasse em Jerusalém, ele argumentaria e os judeus se converteriam diante do seu argumento. Mas todas as vezes que ele foi a Jerusalém, ele foi rejeitado. E no final da sua vida foi espancado ali, no final da sua vida em Jerusalém, na sua última ida a Jerusalém. E preso, 40 judeus fizeram votos de que não comeriam nem beberiam nada antes que matassem Paulo. E quando parecia que tudo acabou, Paulo estava ali na sua cela, e de repente a palavra de Deus diz que de noite, Atos 23:11 diz que apareceu o Senhor Jesus na cela. Imagina isso comigo, você preso numa cela, pensando que vai morrer por causa do nome de Jesus. Paulo está ali preso. De noite o Senhor Jesus apareceu e se colocou ao lado dele e disse para ele: coragem, Paulo, porque do mesmo modo que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você precisa dar testemunho de mim em Roma. Hoje o Senhor Jesus diz a você: coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, eu estou com você, eu conheço a sua dor, eu sustento você, eu cuido de você, ainda no dia da mais terrível dor, ainda no dia da mais terrível adversidade, eu estou ao seu lado, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor é nosso grande encorajador. Ele sabe o que estamos sofrendo. Mas Ele não nos encoraja somente compadecendo-se e mostrando que Ele conhece o nosso sofrimento. Mas Ele também nos encoraja com as suas palavras. E o versículo de número 10 diz assim, vamos ler comigo todos o versículo 10? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção. Qual é a esperança da igreja? Ela tem um Deus vencedor, ela tem um Deus encorajador. Ele nos encoraja mostrando que sabe o que estamos passando, mas também com as suas palavras. E Jesus dá um mandamento a essa igreja que é o mandamento que mais se repete na Bíblia: não temas. A Bíblia cita mais de 365 vezes a expressão não temas, não temais. O Senhor sabe da nossa fragilidade e da nossa tendência de ter medo. E por isso Ele diz: não temas.
eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Não tenha medo. O Senhor Jesus diz a você: coragem. Ele te encoraja, Ele te anima, Ele te fortalece. Mas Ele não engana você. Ele mostra que muitas vezes nós vamos ter que passar por aflições deste mundo. Ele diz aqui a eles: não temas as coisas que tens de sofrer. Algumas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós seremos provados na nossa fé. Isso está no decreto soberano de Deus, para mostrar ao mundo, aos anjos e a todos que nós somos verdadeiramente de Jesus. Porque há pessoas que dizem que estão com Jesus somente quando tudo vai bem para elas. Mas o Senhor prova a fé do seu povo, nos dando esperança, nos fortalecendo para enfrentar as dificuldades e mostrando que há coisas que nós temos que sofrer. Jesus diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Lá em João 16:33, antes de morrer, ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos enfrentar sofrimento. E Jesus nos encoraja dizendo: não tenha medo, você vai enfrentar sofrimento e às vezes vai ser complicado. Diz aqui o texto: olha, não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem dispostos à prova. Nós não só vamos passar por sofrimento, e às vezes o sofrimento vai ser intenso. O Senhor diz aqui que o próprio Satanás vai se levantar contra alguns membros daquela igreja. E eles vão ser jogados na cadeia. E eles vão ser provados. É assim, amado amigo e irmão, neste mundo. O inimigo das nossas almas tenta nos seduzir para pecarmos contra o nosso Senhor. Quando nós não pecamos contra o nosso Senhor e não cedemos às tentações, então ele vem com truculência. Ele bota alguém para falar mal de nós. Ele bota alguém para nos resistir. Ele coloca alguém para nos atirar pedra. Ele tenta acabar com a nossa vida, mas você precisa entender que todo sofrimento que você vier a passar, ou qualquer perseguição que você venha enfrentar, está dentro do plano soberano de Deus para a sua vida. Satanás não pode ir além do que Deus permite na sua vida. Martinho Lutero, meu querido amigo e irmão, dizia que Satanás é o cachorro na corrente de Deus. Então quando Deus falava pega Rex, ele saía, mas quando Jesus falava assim, vai deitar, ele saia, cai. É mais ou menos assim. Então, mas há dias nos quais a luta é violenta. Os puritanos acreditavam que na vida dos cristãos fiéis há dias nos quais Deus permite que o próprio diabo, o capitão do exército do inferno, se levante para atacá-lo. Eles chamavam esse dia de a noite escura da alma. Há dias muito difíceis, irmãos e irmãs. E nesses dias nós só permanecemos de pé, porque nós somos sustentados pela mão do nosso Salvador. Preste atenção, o Senhor não vai te deixar. Talvez o seu sofrimento seja intenso. Talvez você que está em casa esteja sendo perseguido pelo diabo. O Senhor diz, não temas, você está sofrendo, mas eu não te abandono. O Senhor diz para esse povo de Esmirna e para mim e para você que nenhum sofrimento dura para sempre. Ele diz aqui, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós em prisão para ser dispostos à prova. E diz aqui o texto, e tereis tribulação de 10 dias. Aí você vai falar, 10 dias pastor, beleza, é fácil. Não, gente, 10 dias dá para morrer muita gente, né? 10 dias pode ser complicado. Mas a ideia de 10 aqui não significa literalmente que são só 10 dias. Apocalipse é um livro que se interpreta figuradamente. Há muitas figuras de linguagem, figuras da apocalíptica judaica. E o número 10 é um número que significa inteireza, plenitude, um período completo de tempo. Significa que vai ter um propósito aquela privação, aquela provação. Mas ela vai passar. Louvado seja Deus. É intenso, é difícil, mas
passa. O Salmo 119, 71, eu gosto demais dele, irmãos. Ele diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ainda bem que não diz: foi-me bom ter eu ficado, Deus me livre, né? Ele diz: foi-me bom ter eu passado, para que eu aprendesse os teus decretos. Passa. Às vezes é intenso, às vezes dura 6 meses, 1 ano, 2, 5. É difícil, não é fácil, mas passa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor então nos encoraja dizendo: não tenha medo, você vai ter que sofrer, às vezes vai ser difícil, mas vai passar. Mas seja fiel. Importa que você seja fiel, porque se você for fiel, o Senhor vai te recompensar. Ele diz ainda aqui nesse versículo 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando eu olho esse versículo, eu fico imaginando aquelas cenas que a gente via na história medieval, que entrava o rei, o imperador, e de repente então, uma grande cerimônia na igreja, se prostrava de joelhos e era coroado por um sacerdote. Aqui o texto nos coloca a figura de que quando nós entrarmos na glória, nós estaremos de joelhos. E quem vai colocar a coroa na nossa cabeça é o próprio Senhor Jesus. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. É a vida eterna que Ele dá de graça para aqueles que nele creem. É a vida de comunhão eterna com Ele, que é a própria vida, que será a coroa de glória que nós receberemos na eternidade. Louvado seja o Senhor. Preste atenção, se você está sofrendo, o Senhor morreu por você, Ele está no controle do seu sofrimento, o coronavírus não surpreendeu, Ele sabe da sua luta, Ele ama você, Ele diz que vai passar, e se você for fiel, Ele vai te recompensar. Então coragem, minha irmã, coragem, meu irmão, olhe para Jesus, coloque a sua fé no Senhor, Ele nunca vai deixar de cuidar de você. Ele diz lá em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Um dos hinos que eu gosto muito do nosso hinário diz assim: Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. O Senhor está te carregando no colo. Ele não vai te abandonar. Ele te ama, Ele deu a vida na cruz por você. Portanto, coragem, minha irmã. Coragem, meu irmão. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Mas talvez você ainda me pergunte nessa noite: pastor, qual é a esperança da igreja em dias tão difíceis? Ela tem um Deus vencedor, ela tem um Deus encorajador. Mas qual é a esperança da igreja? Ela tem um Deus fiel, ela tem um Deus vencedor, ela tem um Deus encorajador, ela tem um Deus fiel. Versículo de número 11, vamos ler nosso último versículo desta noite, para terminar a nossa exposição. Vamos ler? Todos juntos, 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Louvado seja Deus. Aqui o texto fala do vencedor. Que vencedor é esse? Alguém que é impecável? Não, meu querido irmão, nenhum de nós é impecável. Jesus foi o único que não pecou, mas o vencedor é aquele que permaneceu crente, que se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo Jesus. Infelizmente, mesmo nós que cremos, tropeçamos inúmeras vezes, mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quem é esse vencedor? É aquele que creu em Jesus, que foi perdoado dos seus pecados e que continuou caminhando com Jesus, confiando nele. Apesar de suas debilidades, tem a sua fé posta única e exclusivamente no Senhor Jesus. O texto diz aqui:
O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Mas veja o que Jesus diz ainda no início do versículo. Ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele repete isso 7 vezes em todas as cartas. É como se ele pegasse o megafone e dissesse assim: ei, preste atenção, ouça, escute o que o Espírito Santo está falando com você, ouça a voz de Jesus, ouça a voz do vento. É isso que ele está fazendo. Deus tem vitória para você. E qual é essa vitória? O vencedor, diz o texto, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O seu Deus é fiel. Ele faz uma promessa para você que ele diz, que o vencedor de modo nenhum, palavra do Senhor Jesus, sofrerá o dano da segunda morte. E eu gosto muito, irmãos, de olhar para esse texto, porque a matemática da salvação é muito interessante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que nasce uma vez, morre 2 vezes. Essa é a matemática da salvação. Mas aquele que nasce 2 vezes, morre uma vez só. Já aprendeu essa matemática? Aquele que nasce uma vez só, morre 2 vezes. Aquele que nasce 2 vezes, morre uma vez só. O que é isso, pastor? Como é que o senhor está falando? A Bíblia diz que aquele que nasce uma vez só, ou seja, só tem o seu nascimento natural e não nasceu de novo, ele morre quando parte dessa vida e vai sofrer o dano da segunda morte. O que é a segunda morte que esse texto diz? É sofrer eternamente no inferno. A Bíblia compara, querido amigo e irmão, o inferno a um lago de fogo e enxofre. Quem for jogado no inferno junto com Satanás e seus anjos vai queimar eternamente. O odor do enxofre é horrível, é nauseante, e o fogo, quando queima o corpo, arde tremendamente. No inferno o cidadão vai queimar eternamente, sofrer, e nunca vai acabar o sofrimento. Então quem nasce uma vez só, morre uma vez e morre eternamente. Mas quem nasce 2 vezes, ou seja, nasceu lá da barriga da mamãe, mas depois, quando cresceu, nasceu de novo. O Espírito Santo soprou nova vida no seu coração, ele nasceu de novo, ele creu em Jesus. Ele pode até morrer uma vez, quando passa dessa vida para ir para o céu, mas ele não vai morrer eternamente. Ele vai passar a eternidade na presença do Senhor. Matemática da salvação: quem nasce uma vez só, morre 2 vezes. Quem nasce 2 vezes, morre uma vez só. Amém, meu irmão? Aprendeu? Aleluia, louvado seja Deus. Jesus ensina até matemática para a gente, que coisa boa, né? A matemática do céu. Deus é bom demais. O Senhor está fazendo uma promessa maravilhosa. Ele está dizendo que se você crê em Jesus, você não precisa se preocupar. Você não vai passar a eternidade no inferno. Você vai passar a eternidade no céu. Você já parou para pensar, meu irmão, como será estar naquele lugar? Eu já conversei com muitos crentes que dizem: eu quero estar no céu. Não importa se lá você mendiga, é rua de ouro, meu irmão, né? Aí alguém disse: rapaz, eu quero chegar lá e bater um papo com Abraão, rapaz. Falar: Abraão, como é que você fez aquilo? Pai da fé, mentindo, quase que dona Sara foi abusada. Que conversa é essa, né? Ô Enoque, mas me conta aí como é que lá na terra você conseguiu andar com Deus daquele jeito, rapaz, pode ser arrebatado. Outro diz: rapaz, ali você orou e caiu fogo do céu, como é que foi aquele negócio? Né? E aí outro diz: eu vou conversar com João Batista, né? Para perguntar para ele, olhar lá se não sobrou nem a cicatriz do corte na cabeça, como é que foi esse negócio e tal. Tem gente que fala muita coisa, mas a melhor coisa do céu não vai ser encontrar com esses irmãos. A melhor bênção do céu vai ser estar com Jesus. Irmã Lenira, a senhora já pensou o que vai ser olhar Jesus face a face? Será que nós vamos conseguir olhar naqueles olhos de chama de fogo? Será, Vlad? Será? Se a gente puder chegar perto, a Bíblia diz que nós vamos ter o corpo glorioso como dele, prostrar-nos aos seus pés. Se nós pudermos beijá-los e dizer: Senhor, nós te amamos. Nós te amamos porque tu nos amaste primeiro.
Nós te amamos porque nunca ninguém nos amou como o Senhor, que perdoou todos os nossos pecados, que pagou a nossa dívida, que deu a vida na cruz para nos salvar. Eu me lembro muito de um hino antigo que dizia: face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz, face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Cristão, você está sofrendo aqui, mas lembre-se que você verá a Cristo, você reinará com Ele eternamente. O seu Deus é fiel. Não se desespere. Você ainda não chegou em casa. Não se desespere. A sua vida não acaba aqui. Creia na fidelidade do Senhor. Ele vai cuidar de você em cada momento da sua vida. Qual é a esperança da igreja? Ela tem um Deus vencedor. Ela tem um Deus encorajador. Ela tem um Deus fiel. Eu quero desafiar você nessa noite, aí onde você está, a colocar sua confiança em Jesus. Qual é a esperança da igreja? A esperança da igreja é Jesus. Apresente diante do Senhor agora o que vai no seu coração. Peça perdão a Ele se você tem duvidado, se você tem murmurado, se você tem se deixado deprimir, se você tem olhado para as circunstâncias, se você tem dado ouvidos à voz do diabo, se você tem dado atenção demais aos ataques que fazem contra você. Peça perdão quando você duvidou da bondade do Senhor, quando você deixou de confiar nele. E diga: Senhor, restaura hoje em mim o primeiro amor, fortalece a minha fé, renova a minha esperança, enche-me de coragem e dá-me a bênção de viver como um cristão vencedor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor te encha de esperança, em nome de Jesus. Amém.